Bom, boa noite. Eu me chamo Fábio e hoje eu vou estar apresentando um pouco sobre os meus conhecimentos na área de arquiteturas orientadas a serviços. Antes de iniciar a falar do tema propriamente dito, nós precisamos entender um pouquinho dos sistemas distribuídos que estão por trás das arquiteturas orientadas a serviços. Bom, os sistemas distribuídos, eles dizem respeito a como uma solução de software é utilizada dentro de uma rede de computadores. Como que nós conseguimos resolver um problema de software dentro de uma rede de computadores. Então, isso antigamente era realizado por meio das arquiteturas centralizadas, em que nós não tínhamos muita comunicação entre as máquinas e a execução desses softwares era mais isolada. Então, nós tínhamos máquinas específicas para executar processamentos muito pesados. Em determinados casos, as máquinas eram muito caras, muito robustas e não aproveitávamos muito bem os recursos computacionais dentro dessa rede. Outro fator era que as comunicações elas utilizavam pontos centrais, como por exemplo esse ponto central aqui da rede centralizada, em que em determinadas situações de muitas comunicações, muito tráfego nessa rede, esse ponto ficava sobrecarregado e eventualmente causava latência e lentidão para o acesso dos outros serviços. E pior, em alguma situação, caso esse ponto central falhasse ou parasse de funcionar, a rede inteira parava de funcionar e eventualmente o sistema que estava rodando nela não tinha mais como ser executado. Com o tempo, essa rede ela foi evoluindo, ela foi sendo modificada até chegar no sistema mais descentralizado, porém ainda composto de porções menores de redes centralizadas, como é o caso dessa imagem aqui do meio, e com o passar do tempo, com mais aprimoramentos e evoluções, surgiram os sistemas distribuídos. É, Podemos entender o, os sistemas distribuídos como um modelo mais independente, mais descentralizado. Porque caso uma máquina, por exemplo, caso tenha algum sistema rodando aqui dentro, caso uma máquina pare de funcionar, o sistema não vai ser totalmente comprometido, apenas aquela máquina que vai precisar ser reparada, porém as comunicações e as trocas de mensagem entre as demais partes da rede irão acontecer tranquilamente. É, então podemos entender dessa forma um sistema distribuído como uma coleção de computadores autônomos conectados por uma rede de equipamentos com um sistema de software distribuído. Ou seja, existem diversos softwares sendo executados, é, existem diversos softwares sendo executados nessas máquinas de forma independente. O objetivo é de aproveitar melhor os recursos disponíveis por aquele sistema e isso faz com que nós não precisamos utilizar de máquinas tão potentes hoje em dia. Nós podemos ter máquinas mais leves, com menos poder computacional, porém, elas resolvem o problema em conjunto. Parte de processamento são executados em diferentes partes do sistema distribuído, o que faz uma execução muito mais confiável e disponível para, para quem estiver utilizando aquele sistema. E é a partir desse conceito que surgem as arquiteturas orientadas a serviços, que temos como ponto central os serviços é, e que as arquiteturas orientadas a serviços são implementadas por trás dos sistemas distribuídos, utilizam ele como base. E nós podemos entender um serviço como um software sendo executado dentro de uma máquina distribuída, que provê serviços dos mais diversos, e as máquinas dentro desse sistema distribuído podem acessar esses serviços por meio de requisições, por meio de troca de mensagens e executar processamentos remotamente. Esse é o objetivo. É, e com relação ao desenvolvimento desses serviços, nós podemos destacar os web services, que, como o nome sugere, são os serviços em rede e, de maneira geral, as arquiteturas orientadas a serviços trazem alguns benefícios, como, por exemplo, uma maior interoperabilidade entre os serviços implementados, uma vez que determinadas porções, determinadas execuções específicas vão estar presentes em serviços específicos, em máquinas específicas dentro daquele sistema distribuído, o que faz com que nós não sejamos obrigados a replicar essa porção de código em duas máquinas. Nós podemos fazer com que esse código esteja numa máquina X e as outras máquinas da rede
quando precisarem fazer aquele tipo de execução, contatem a máquina X e o problema vai ser retornado para elas dentro daquele sistema. Isso faz um sistema, isso traz maior diversidade entre as aplicações, traz uma maior agilidade organizacional e um aumento do alinhamento entre os negócios e a tecnologia. Então, dessa forma, a gente pode observar as arquiteturas orientadas a serviços como a ideia de separar o software da programação, focando mais tempo no projeto dessa aplicação e gastando menos tempo programando. A ideia é de pegar um problema grande, quebrar em porções pequenas e cada porção pequena virar um serviço específico e que eles vão conversar entre si, tornando cada serviço muito simples, porém um conjunto faz uma solução complexa ser solucionada. Isso também permite que cada serviço seja muito mais fácil de manter, uma vez que erros serão facilmente identificados em um serviço específico e apenas aquela porção que está com defeito vai precisar ser corrigida. Então, os serviços eles precisam de um meio de comunicação, de um meio de trocar essas mensagens. E isso ocorre por meio dos protocolos de comunicação, como por exemplo o HTTP, que é amplamente utilizado hoje em dia, o MQTT, que é utilizado no IoT, e os WebSockets, como outros protocolos, né? E uma das arquiteturas muito mais recentes bem utilizadas hoje em dia são os microserviços. Os microserviços têm justamente essa ideia de dividir para conquistar, de quebrar um problema grande em diversos serviços menores. Cada serviço é uma porção simples de código que pode ser mantido de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida de ser implementado por ter uma simplicidade muito grande. E a conversa, a troca de mensagem entre esses serviços entre si faz com que o sistema tenha uma complexidade gigantesca e ao mesmo tempo seja muito simples e mais barato de manter e implementar. Dentre os mecanismos de implementar os web services, temos inicialmente o protocolo SOAP, que sua sigla significa Simple Object Access Protocol. Essa tecnologia foi mais utilizada antigamente, a partir da década de 90, e tem algumas características, como por exemplo, ela é independente de plataforma e de linguagem, ou seja, nós podemos implementar o SOAP dentro de uma da linguagem que nós precisarmos ou da plataforma que nós precisarmos, porque no protocolo ele apenas define o conjunto de regras em que os dois serviços irão se comunicar e a implementação é independente disso. Porém, algumas características são obrigatórias, como por exemplo, ele é baseado em XML, ou seja, a troca de mensagem entre o cliente e o servidor é baseada em XML. Ele consegue passar por firewall, por ser um protocolo, né? E ele precisa, ele possui estados, ou seja, ele precisa salvar informações do cliente ou do servidor nessa troca de mensagem para que essa comunicação ocorra propriamente. Isso está dentro das regras de negócio do próprio protocolo. Ele é um protocolo bastante robusto, então ele tem elementos como, por exemplo, o tratamento nativo de erros e é mais consolidado. Por ter mais ferramentas, ser mais robusto, em determinadas situações ele não é o mais ideal, o mais adequado para ser utilizado. Por exemplo, em uma aplicação mais simples, que não necessite de utilizar todos os recursos disponíveis dentro do SOAP, nós estaríamos desperdiçando poder computacional, poder da rede, por estarmos utilizando mais do que precisamos. E justamente com o intuito de resolver e de simplificar a implementação dos web services, nós temos o REST, que surgiu em seguida após o SOAP, né? O REST ele tem o significado de Representative State Transfer, ou seja, ele não tem estado, ele não salva um estado igual ao SOAP, e ele representa o estado, por assim dizer, entre aspas, do serviço por meio dos métodos do HTTP. Ele não utiliza as funções, os métodos da aplicação, como o SOAP utiliza. Ele faz essa representação dos métodos por meio dos métodos do protocolo HTTP. As transmissões dentro do REST, elas podem ser tanto em XML como em JSON, e ele não possui suporte a requisições assíncronas.
E o que que eu quero dizer com essa representatividade dos métodos da aplicação com os métodos HTTP? Nós podemos fazer uma analogia da implementação com REST com o protocolo HTTP e o SQL. E um CRUD, né? O Create, Retrieve, Update e Delete, que é a criação, a recuperação de dados, a atualização e a deleção. Então, o método POST do HTTP ele é utilizado para a criação dos dados. O GET para a recuperação, o PUT para a atualização e o DELETE para a deleção. Nós fazemos esse mapeamento para facilitar a implementação dos web services utilizando o REST. E o REST, tanto o REST como o SOAP, eles têm suporte para diversos frameworks web. Hoje em dia é mais comum a utilização do REST, então eu trouxe aqui 4 exemplos de protocolos amplamente utilizados na internet hoje em dia, como por exemplo o Django e o Flask, que são frameworks implementados em Python. O Laravel, que é um framework back-end para implementação de web services em PHP, e o Spring para implementação em Java. Juntamente com os frameworks e esses mecanismos de implementação, nós também precisamos nos preocupar com a questão da implantação, da entrega desse serviço para os seus usuários finais. E um agente importantíssimo nesse processo é a computação em nuvem, que ela chega com o intuito de entregar serviços computacionais, entregar recursos computacionais como serviço. Ou seja, não é mais obrigatório que nós tenhamos as máquinas locais, servidores e data centers localmente, para que a gente consiga entregar os serviços e colocar esses web services online para que eles estejam disponíveis a conversar uns com os outros, a fazer essa troca de mensagens. Isso é entregado pelas plataformas em nuvem hoje em dia. E as três maiores, temos a Microsoft Azure, a Amazon Web Services da Amazon e a Google Cloud. Outra característica interessante da computação em nuvem é que os recursos entregados eles são divididos em três categorias: as plataformas como as infraestruturas como serviço, onde nós utilizamos de infraestruturas, de máquinas virtuais, por exemplo; as plataformas como serviço, em que nós utilizamos serviços de software, de implantação de software, como por exemplo o App Engine da Google Cloud, que nós não vamos precisar subir uma máquina virtual para que a nossa aplicação seja implantada. Nós precisamos apenas dizer quais são os requisitos do nosso sistema, e a Google Cloud já provê todos os recursos para que a aplicação esteja online e funcionando. E por fim, os serviços como sistema, como por exemplo o e-mail, o, o Google Docs, por aí vai. Então, um benefício da computação em nuvem nas arquiteturas orientadas a serviços é que nós conseguimos nos preocupar muito mais com a implementação e o projeto dessas soluções, e não precisamos nos preocupar tanto com as máquinas que vão hospedar esse serviço. Bom, para exemplificar um pouco, eu trouxe um projeto, uma aplicação que foi desenvolvida para exemplificar as arquiteturas orientadas a serviços. Nessa aplicação, temos dois tipos de requisitos: os requisitos obrigatórios e os adicionais. Os requisitos obrigatórios, nós temos uma interface web, dois serviços implementados em REST, um serviço implementado em SOAP e o monitoramento de requisitos não funcionais desses serviços implementados acima. Então, como funcionaria essa arquitetura? Nós teríamos aqui a interface web consumindo desses três serviços e todo esse ambiente aqui sendo monitorado, tendo um monitoramento dos seus requisitos não funcionais. Em adicional, eu também preparei um deploy de todas essas aplicações na Google Cloud para facilitar essa questão de monitoramento, já que eles provêm esses serviços de monitoramento de dados, como eu expliquei na questão das plataformas como serviço, infraestrutura como serviço e sistemas de software como serviço. E também utilizei um banco de dados, MongoDB, dentro de uma dessas aplicações para ficar uma coisa um pouco mais interessante de se implementar. Ok. Então, a arquitetura final ficou da seguinte maneira: nós temos duas máquinas virtuais da Google Cloud. Uma vai servir como front-end e vai hospedar a nossa interface web. A outra vai servir como nosso back-end e ela vai hospedar o serviço REST
os serviços REST, e um middleware, que vai gerir as comunicações entre o SOAP. Eu já explico o propósito desse middleware. As aplicações REST que foram implementadas, nós temos uma que retorna informações para alimentar um gráfico que está sendo exibido na interface, e o outro é um serviço de imagens, que temos um CRUD, um Create, Update, Retrieve e Delete aqui dentro, em que nós conseguimos inserir, remover, atualizar e recuperar imagens, e essas imagens são salvas dentro do banco de dados MongoDB. Ok, explicando melhor a aplicação em si, vamos começar aqui pelo código. A aplicação, melhor ainda, vamos explicar a aplicação pela interface web. Essa aqui é o resultado final da aplicação, em que inicialmente nós temos uma tela de login. Esse login é executado por meio de uma autenticação com o serviço SOAP. Então aqui nós podemos digitar algumas credenciais, e se a credencial estiver errada, vai acontecer uma verificação lá no Web Service SOAP e vai impedir que esse login ocorra. Infelizmente demora uns minutos para a requisição chegar, porque está um pouco lento mesmo, mas aqui ele identifica que o usuário assim está incorreto, e se eu digitar as informações corretas, o login é efetuado com sucesso. Aqui no lado direito nós temos esse chart Random Data, um gráfico. Esse gráfico ele está sendo executado, ele está sendo atualizado em tempo real, e esses dados que chegam para o gráfico, eles são dados aleatórios, um valor aleatório entre 0 e 30, que está sendo calculado dentro da API REST, uma das APIs REST. Aqui no lado direito nós temos apenas as funções de inserir e exibir imagem, para ficar um pouco mais limpa aqui a interface. E o que pode acontecer aqui? Nós podemos baixar alguma imagem no Google, por exemplo, borboleta, uma imagem qualquer. Vamos baixar aqui só para testar. Não, deixa eu baixar outra aqui. Ok. E nós podemos vir aqui, escolher os arquivos, enviar esse arquivo para o nosso web service. E também podemos recuperar essa informação. Deixa eu só atualizar a página aqui para atualizar a aplicação. Então aqui no exibir imagem, observamos que a imagem que nós inserimos já está na base de dados, já está dentro do banco de dados. E clicando aqui em exibir, essa imagem vai ser exibida. Tem alguns erros gráficos aqui por causa do tamanho da imagem, mas podemos pegar outras imagens já salvas no banco de dados. Beleza. E o que tem por trás de todo esse funcionamento daqui? Inicialmente, nós temos a questão do SOAP. O protocolo SOAP, o Web Service SOAP, ele foi implementado utilizando a linguagem Java, utilizando a biblioteca JavaX. Então, tudo isso se inicia por meio de uma interface. Nessa interface, nós colocamos essas annotations para indicar que essa interface faz referência a um Web Service SOAP. E dentro da interface, nós criamos um método e anotamos esse método com essa tag WebMethod. Em seguida, nós criamos um objeto, uma classe Java que implementa esse objeto e login. Ela tem essa tag web service indicando qual é o endpoint que está sendo utilizado, no caso é a nossa interface, e nós implementamos essa interface aqui embaixo, no caso é o método autenticar. O que esse método autenticar faz? Ele só checa se as credenciais username e password que chegarem dos clientes estão iguais às credenciais salvas aqui nesse objeto. Essas credenciais são criadas a partir desse método do construtor, e esse objeto é utilizado dentro do login main. Aqui dentro, nós utilizamos esse método endpoint do JavaX
Inicialmente nós dizemos a URL em que esse serviço vai estar hospedado. No caso vai ser o 127.0.0.1 na porta 10.101. E nós dizemos as credenciais do nosso usuário. O problema que eu sofri dentro da implementação do SOAP foi que ele não tem uma biblioteca simples para que permita a comunicação com clientes da interface web. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei fazer uma outra aplicação REST que vai se comunicar com a aplicação SOAP e, em seguida, vai se comunicar com a interface. E é justamente esse objeto que é o middleware que eu comentei anteriormente. Eu já chego nele. Vou explicar em seguida os outros serviços implementados. Em seguida, nós temos a implementação do serviço que salva, recupera, atualiza e deleta as imagens. Ele foi implementado utilizando o framework Flask do Python. E ele utiliza a conexão com o banco de dados MongoDB. O MongoDB não está hospedado na minha máquina local, ele está hospedado no Atlas, que é uma plataforma que permite uma plataforma de provisionamento de banco de dados do MongoDB. Então, o que acontece? Aqui dentro nós temos as rotas, como eu expliquei, o REST utiliza URIs, então aqui temos as URIs. Para inserir uma imagem, a aplicação web ela faz uma requisição para o /imagens e o nome do arquivo para salvar essa imagem lá dentro do banco, para recuperar aquela imagem do banco. E para salvar, nós utilizamos o protocolo POST, em que nós apenas precisamos enviar uma requisição para o /imagens com o método POST, e dentro da requisição POST vai estar os arquivos da nossa imagem para ser salvo no banco de dados. O outro web service implementado, que é a que alimenta aqueles dados do gráfico, utiliza a seguinte lógica. Nós criamos um array com 10 posições e preenchemos esse array com valores aleatórios. Em seguida, nós temos aqui uma rota get/data, utilizando o método get, e que sempre que essa rota é chamada, ele atualiza o último valor desse gráfico com um outro valor aleatório e permite com que o gráfico ele seja atualizado dessa seguinte forma. Vai sendo atualizado e os valores anteriores vão permanecendo, só que vão ficando um pouco mais para trás. E o middleware da aplicação SOAP foi implementado em Node.js, utilizando o framework Express. E o que ele faz? Ele apenas faz as requisições aos métodos do SOAP. No caso, o método SOAP que nós estamos interessados em acessar é o autenticar, para autenticar o nosso usuário. Então, o que acontece? O Node ele vai fazer uma requisição. Primeiro, ele vai criar um web service REST para que a nossa aplicação consiga acessar. E essa aplicação e essa rota ela está hospedada no /login. Em seguida, quando nossa aplicação faz uma requisição get para uma requisição post para esse /login, nós chamamos um objeto SOAP em que cria um cliente, e dentro desse cliente nós chamamos o método que desejamos executar, no caso o autenticar. Em seguida, nós passamos um objeto que é convertido para um XML ao final desse procedimento, em que passamos como argumentos o username e a password que chegam dentro do body do post. Em seguida, essa requisição vai chegar aqui na aplicação SOAP, que vai retornar se o usuário está credenciado ou não. Esse resultado, então, é retornado para o usuário que fez a requisição ao nosso middleware e diz se nós estamos permitidos ou não fazer o login naquele sistema. Então, recapitulando, aqui do lado direito nós temos a aplicação REST que faz o consumo dos dados, da API dos dados. Do lado esquerdo nós temos a API REST que faz o gerenciamento do tratamento das imagens. E reiniciando a página aqui, nós temos o
a aplicação que faz o consumo das aplicações SOAP, faz o login a partir da aplicação SOAP. Outra característica interessante da aplicação SOAP é que ela foi necessária ser executada no localhost, por algumas limitações. Na Google Cloud, nas máquinas da Google Cloud, não foi possível executar esse projeto lá dentro da máquina virtual. Portanto, foi utilizada uma solução alternativa para permitir a comunicação entre o middleware e o SOAP, que acontece aqui no main. Nós executamos o servidor na porta 10.101 e por meio de um programinha chamado ngrok, que faz o redirecionamento de rotas e permite com que nós acessemos recursos, serviços internos na nossa máquina a partir de uma rota customizada, ele faz com que nosso serviço SOAP possa ser acessado a partir dessa rota daqui. Então deixa eu copiar e mostrar o serviço sendo disponibilizado. Se nós acessarmos dentro do nosso navegador, nós vamos ver que é possível acessar o WSDL da nossa aplicação, e aqui dentro nós temos exatamente a rota que precisamos utilizar. É justamente essa rota que é gerenciada pelo middleware no Node.js. Beleza. Com isso finaliza a questão da implementação. Também temos a questão da implantação desse serviço. O serviço ele foi implantado em duas VMs na Google Cloud. Então nós temos esse projeto REST SOAP como front-end e nós temos o projeto REST SOAP back-end como nosso back-end. Essas aplicações elas estão rodando dentro da Google Cloud. Aqui, como nós podemos observar, a aplicação na porta 6060 é a nossa aplicação das imagens. Para exemplificar melhor, aquela imagem que nós subimos utilizando a aplicação mais cedo, ela que se chama Heterosais dessa Cerro Azul, uma borboleta. O nome desse arquivo aqui pode ser observado exatamente nessa rota. Foi a requisição que foi feita para recuperar essa informação. E logo acima nós temos o post. Foi a requisição realizada para salvar aquela imagem lá dentro. Por outro lado, aqui no meio nós temos apenas requisições GET sendo executadas. E observem que novas requisições são feitas de tempos em tempos. O que é isso? São as requisições que a nossa interface está fazendo para atualizar os valores do gráfico. Então, a cada 3 segundos, um novo dado é requisitado pela aplicação, pela interface web, com destino a essa aplicação daqui. E por fim, nós temos aqui o nosso serviço Node.js sendo executado e ele fazendo um middleware para o nosso serviço SOAP. Como podemos observar aqui, na URL utilizada para acessar o serviço SOAP a partir do nosso servidor Node.js, nós temos exatamente a URL utilizada para acessá-lo, como foi mostrado aqui no exemplo. Ok. E com relação ao monitoramento dos recursos não funcionais desse projetinho, o que aconteceu? Dentro da Google Cloud existe um recurso chamado Monitoring, um monitoramento em que permite a criação de dashboards customizados para a observação dos recursos das máquinas virtuais. Então, como os serviços estão sendo executados nessas duas máquinas virtuais, foi criado um dashboard customizado, em que nesses 4 gráficos da porção de cima nós podemos observar a CPU que está sendo utilizada, as conexões TCP que foram criadas ou não, ou que estão sendo estabelecidas, sendo escutadas, fechadas, a quantidade de bytes sendo trafegadas de entrada e saída do disco daquela máquina e quantos bytes de entrada e de saída estão tendo naquela máquina. Da mesma forma, podemos observar os requisitos não funcionais da nossa VM do front-end, CPU, conexões TCP, o tráfego da rede e as entradas e saídas do disco. E com isso conclui tanto
os requisitos obrigatórios, onde foram implementados 2 serviços REST, mais um terceiro que foi necessário para criar um middleware entre o SOAP e a interface. Foram monitorados os recursos não funcionais daquela máquina, onde os serviços estão sendo provisionados. E tudo isso também utilizando a Google Cloud e o MongoDB. Mostrando novamente aqui a arquitetura utilizada. E é isso. Esse repositório, os códigos que eu estou utilizando estão disponíveis no GitHub. Caso seja necessário, serem observados. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. E eu vou deixar essa página do GitHub na descrição do vídeo para caso seja necessário observar o código, alguma implementação, revisar alguma coisa que foi comentada aqui no vídeo. E é isso. Obrigado pela atenção. Boa noite.